Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E essa aula, pessoal, vai ser a primeira de uma série de aulas que a gente vai trazer aqui no canal para falar sobre testes de hipóteses, certo? Por ser a primeira aula, é nela, né, que a gente vai apresentar aqui algumas das principais ideias que vocês precisam ter de maneira generalizada sobre os testes de hipóteses, certo? Então, por conta disso, o que a gente vai ver nessa aula vai ser o seguinte. Primeiramente, vamos entender quais são os tipos de hipóteses que a gente vai estar testando, sobre o p-valor, conceito e interpretação do p-valor, tá? Esse conceito de p-valor provavelmente vocês já estão familiarizados, e também nível de significância alfa, tá? Que é exatamente que está diretamente ligada à ideia do p-valor, e a diferença entre testes bilaterais e unilaterais, tá certo? Antes da gente entrar na parte de teste de hipóteses, pessoal, é importante a gente lembrar que na estatística, né, a estatística existe exatamente porque quando a gente tem uma população específica, né, e essa população pode ser qualquer população, a gente vai ter fenômenos, né, vamos ter parâmetros que são características dessa população que nós não vamos ter acesso, certo? A gente sabe que eles estão ali, que eles existem, mas a gente não vai saber qual é o valor diretamente. E alguns exemplos, né, estão ilustrados aqui, que são exatamente π, que é a proporção, eu estou colocando aqui para ser a proporção populacional, μ, a média populacional, e σ2, a variância populacional. Tá? São exemplos de parâmetros que você muitas vezes não vai conhecer, tá? Você, por não ter acesso a toda essa população. E aí na estatística, o que é que se faz, né? Para estudos científicos, para você levantar informações sobre empresas, sobre pesquisa de mercado, o que é feito, né? A gente tira uma amostra, certo? E através dessa amostra, a gente tenta, através da estimação de parâmetros, né, a estimação desses parâmetros, através dos nossos estimadores, a gente vai tentar nos aproximar o máximo possível desses parâmetros. Por exemplo, nós usamos p-chapéu, né, ou seja, a proporção amostral, para tentar nos aproximarmos do π, que é a proporção populacional. Da mesma forma, x-bar, que é a nossa média amostral, a gente tenta nos aproximar aí da média populacional. O S2 é um estimador da variância populacional, certo? No entanto, pessoal, essas metodologias, né, esses estimadores que a gente acabou de citar, eles são estimativas, através deles a gente consegue estimativas pontuais, ou seja, a gente consegue um único valor, que é uma medida de posição ou de dispersão associada aí a nossa população, a nosso parâmetro, né? A gente tenta se aproximar dele, tá? No entanto, existem outros métodos mais complexos e mais, digamos, robustos para extrairmos informações para fazermos inferência, né? A inferência estatística é exatamente isso, a tomada de decisão, a análise de dados da amostra para inferir sobre uma população. E dois desses principais métodos aí são intervalos de confiança e testes de hipótese, certo? Provavelmente vai ter algum vídeo futuramente falando de intervalo de confiança, né? Mas na aula de hoje a gente vai falar sobre testes de hipótese, beleza? Então vamos considerar um exemplo inicial, tá? Em que a gente tem uma moeda, ok? Esse exemplo é um exemplo lúdico, né? Um exemplo mais para a gente entender como funciona a nossa metodologia, tá certo? Então a ideia é trazer aqui de maneira mais simples possível. Então, a gente tem essa moeda que é utilizada em um jogo de azar e a gente quer verificar se essa moeda é viciada, tá? Ou seja, uma moeda que tem cara e coroa como alternativas, uma moeda viciada, a quantidade de caras ou de coroas vai ser diferente de 50%, não é verdade? Então, para a gente verificar se essa moeda é viciada, a gente pode fazer isso através de um teste de hipótese, tá? Então, a gente está considerando aqui o nosso parâmetro π, tá? Que esse parâmetro vai ser a probabilidade de cara dessa moeda, certo? Poderia ser de coroa também, mas no nosso exemplo que a gente está usando aqui, nós vamos trabalhar com uma probabilidade de cara, tá? Ou seja, essa é a probabilidade ou a proporção populacional, tá certo? E aqui já é muito claro, né, que a gente não vai saber qual é o valor exato de π. Por quê? Porque a gente teria que lançar essa moeda infinitas vezes, certo? Então, ou seja, a gente não tem acesso à população. A gente vai poder lançar essa moeda um número limitado de vezes, beleza? E aí, nesse caso, com esse objetivo específico, tá? A gente inicia aqui a introdução de dois conceitos
fundamentais aí para o entendimento do teste de hipótese, né? Que é exatamente a hipótese nula, que a gente chama aqui de H0, tá? E a hipótese alternativa, que a gente chama de H1, beleza? No caso, a hipótese nula, tá? A gente codifica ela como H0, é que a nossa proporção, né? Ou seja, a proporção de caras dessa moeda é de 50%, tá? E na nossa hipótese alternativa, a gente está afirmando aqui que ela é diferente de 50%. Tá? A hipótese alternativa é codificada aí, né? Em alguns livros utilizam H1, outros livros HA, mas é a mesma coisa, tá, pessoal? Caso vocês tenham visto aí, não existe nenhuma diferença entre H1 e HA, não, ok? Então, basicamente, esse é o cenário do teste de hipótese que a gente vai ter, tá? Nós vamos ter a nossa hipótese nula H0. Essa hipótese nula, vale ressaltar que ela vai ser sempre representada por um sinal de igual, tá? Enquanto a hipótese alternativa, nós temos sinal de diferente, maior ou menor, sempre acerca de um parâmetro populacional, beleza? Então, basicamente, com base em uma série de evidências, né, de dados, a gente vai tentar, digamos, inferir, né, ou ter evidências suficientes para afirmar que essa proporção ou é igual a 0,5 ou ela é diferente de 0,5, beleza? Esse é o caso da situação em que a gente está trabalhando aqui, tá? Mas você pode estender aí para qualquer situação específica de teste de hipóteses. E para verificar essas hipóteses, a gente lançou essa moeda 10 vezes, tá? Vale lembrar que esse lançamento de 10 vezes ele é arbitrário muito mais para a gente conseguir visualizar, né, e aprender um pouco sobre cada um dos termos que a gente usa no teste de hipótese, beleza? Então, lançamos essa moeda 10 vezes. E aí, pessoal, eu vou trazer aqui algumas reflexões, né, sobre os possíveis resultados. Então, considerem aí 3 situações, tá? Na situação A, a gente observa 10 caras, tá? Então, ou seja, eu lancei essa moeda 10 vezes e saíram 10 caras. Aí eu pergunto a vocês, vocês acreditam que nessa situação essa moeda é viciada? Né? Provavelmente vocês vão dizer que sim, já que em 10 lançamentos saíram 10 caras, tá certo? Na situação B, nós temos y igual a 7 caras, tá? Nessa segunda situação, provavelmente algumas pessoas estariam inclinadas a acreditar que essa moeda não é viciada e outras que a moeda é viciada, na verdade. Afinal, o 7 é até mais próximo de 5, que seria aí uma média, né, do que do 10, que seria um extremo, na verdade. Então, aqui nessa situação B, temos 7 caras, a gente ficaria aí mais ou menos em cima do muro, tá? E na situação C, nós temos y igual a 5 caras, ou seja, se você lançou essa moeda 10 vezes e você obteve 5 caras, significa que, bom, ao que tudo indica, essa moeda não é viciada, né? Por quê? Porque, ora, se eu lancei 10 e saiu 5, muito provavelmente a proporção de caras é de 50%, não é verdade? Então, pessoal, vamos lá. Aí nós temos aqui a nossa ideia principal, né? Se a gente está querendo testar a hipótese nula de que π, ou seja, minha proporção é igual a 0,5 contra H1, a minha proporção é diferente de 0,5, a ideia de teste de hipótese, né, é exatamente esclarecer ou sanar uma dúvida. Como escolher entre H0 e H1, tá? Muito provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, é porque você já está, no mínimo, familiarizado, ou pelo menos você precisou entender o que seria aí a ideia do teste de hipóteses, certo? Então, uma vez estabelecidas as hipóteses que a gente tem para essa situação ou para qualquer outra, a nossa ideia do teste de hipótese sempre vai ser rejeitar ou não rejeitar H0, né? Então, por exemplo, se você rejeita que o seu π ou que se a sua proporção é igual a 0,5, você meio que está, digamos, você opta pelo H1, que significa que é diferente, né? Então, é basicamente isso, você vai ficar entre duas alternativas, tá? Teoricamente, é muito comum você sempre optar em relação a H0, ou você rejeita ou você não rejeita o H0. Só que aí é a questão, como a gente vai fazer isso? Tá? Como escolher entre H0 e H1? Então, é exatamente isso que a gente vai aprender aqui para esse exemplo. E aqui, pessoal, tudo que a gente vai estar fazendo aqui pode ser generalizado. Vocês vão ver que no final da aula vamos ter aí uma ideia geral do teste de hipóteses, certo? E o primeiro passo, pessoal, para a gente entender ou para a gente, digamos, aceitar ou não o H0, rejeitar ou não o H0, é conhecer a distribuição de probabilidades sobre H0, tá?
Então, ou seja, primeiro a gente vai assumir que o H0 é verdadeiro e construir a distribuição de probabilidades sobre H0, tá? Se você não está familiarizado com distribuição de probabilidades, provavelmente vai ter em algum momento aí, algum vídeo aqui para esclarecer um pouco mais isso, tá certo? Então, a gente precisa, mas aqui a ideia com certeza vai ficar entendível, tá? A gente precisa construir a distribuição sobre H0. Como assim? Bom, se o H0 for verdadeiro, ou seja, se o meu π, se a proporção populacional é igual a 0,5, o nosso y, que é a quantidade de caras que eu vou encontrar em 10 lançamentos, segue uma distribuição binomial com n tentativas e uma probabilidade de 0,5. Isso, não é, seria digamos, a situação se o H0 fosse verdadeiro. Então, nós temos aqui a distribuição binomial, tá? E quando a gente substitui o n por 10 e a nossa probabilidade, o 0,5, né? Temos essa distribuição de probabilidades aí. Com isso, a gente consegue construir uma distribuição de probabilidades. O que seria isso? Bom, como a gente tem aqui uma distribuição discreta, né? A nossa distribuição de probabilidade vai ser como se fosse o seguinte: o conjunto de possíveis resultados junto com as suas respectivas probabilidades, tá? Ou seja, a probabilidade, se o H0 estiver verdadeiro, tá? Lembrando que a gente está trabalhando sobre H0, ou seja, considerando o H0 verdadeiro. Se o H0 estiver verdadeiro, a probabilidade do y ser igual a zero vai ser, você substitui o y por zero, né, na nossa distribuição, encontra 0,001. Você substitui o y por 1 e encontra 0,01. E faz isso para todo mundo até o valor máximo possível de y, que é a quantidade de caras, que é 10. Não é? Ou seja, se eu vou lançar 10 vezes a moeda, o número máximo de caras é 10. Beleza? Quando a gente faz isso para todo mundo, tá? A gente chega nessa distribuição de probabilidade aqui, tá? Ou seja, você percebe que nessa tabela da direita, a primeira coluna é correspondente ao valor possível e a coluna da direita, ela é a probabilidade de a gente ter aquele valor, tá? Por exemplo, como a gente acabou de ver aí, ó, essas setinhas estão associando bem. O y é igual, por exemplo, a probabilidade do y ser igual a 0 é 0,001. Probabilidade de y ser igual a 1, 0,01 e assim por diante, beleza? Isso pode, pessoal, também ser visualizado, tá? Ou seja, digamos, uma forma gráfica da gente visualizar essa distribuição é através dessa figura, né, que apareceu aí à esquerda, tá? Ou seja, é como se no eixo x, que está sendo representado pela nossa variável y, nós tivéssemos aí os possíveis valores e no eixo y, né, que está representado pela probabilidade do y ser igual a y, que está representando a segunda coluna da nossa tabela, mostra as probabilidades. Eixo x, valores, eixo y, probabilidades, certo? E uma coisa interessante de se notar é que a gente tem que a esperança de y, considerando a distribuição binomial que a gente está trabalhando, é 5. Né? Ou seja, é como se fosse o valor mais, digamos, o valor que eu espero no lançamento de moedas se o H0 for verdadeiro. O ponto mais alto aí dessa distribuição de probabilidade, tá? O valor com a maior probabilidade individual de ocorrência, beleza? Então, ou seja, o primeiro passo foi dado. Temos aqui, né, vocês podem visualizar a distribuição sobre H0, beleza? Considerando que o H0 é verdadeiro. O próximo passo, pessoal, e a gente entra aqui nesse próximo passo, é um conceito muito importante, tá? Dentro dos testes de hipótese, que é o conceito de p-valor, tá? Esse conceito ele pode parecer um pouco complexo, mas a gente vai entender posteriormente quando a gente aplicar para o exemplo. O que seria o p-valor, pessoal? O p-valor é definido como a probabilidade de a estatística de teste acusar um resultado tão ou mais distante do esperado, supondo que H0 seja verdadeiro, tá? Então, olha só, eu tenho essa distribuição de probabilidade. Se o H0 for verdadeiro, o valor médio ali que eu estou esperando é 5, né? Então, o p-valor seria a probabilidade de eu encontrar um valor tão ou mais distante do que eu observei. A gente vai ver isso tanto para as situações de y igual a 10, ou seja, é uma situação específica, um resultado observado. Vamos calcular na situação em que y é igual a 7, que é outro resultado esperado, e na situação C, que o y é igual a 5, que também é outro resultado diferente. Tá certo? Vamos começar aqui pela situação A, tá? Na situação A, você pode observar o panorama generalizado aí, certo? Nós temos as nossas hipóteses, né? O π é igual a 0,5, o π é diferente de 0,5 na nossa H1, tá?
a nossa média o valor esperado, né? A nossa média é 5, na verdade? E só que é o seguinte, quando na situação A eu observei que o y é igual a 10, olha só. Então, vocês podem olhar na tabela da direita aí, tá? Ou então até mesmo de uma maneira mais didática ainda, através do gráfico, quais são os resultados tão mais distantes da média, do que eu espero ali, da parte central, quanto esse 10. Ou seja, você tem o 10 e você tem um outro lado que é o 0, tá? Você consegue observar que o 10 é tão distante da média quanto o 0. Tá? Vale lembrar que isso acontece no outro lado porque o meu teste é diferente. No H1, eu tenho um sinal de diferente, é um teste bilateral, beleza? Ou seja, o nosso p-valor nesse caso seria a soma exatamente dessas duas probabilidades aí, beleza? Então, o que é tão ou mais distante do valor observado, né, no caso 10, seria 0. Consequentemente, nosso p-valor vai ser calculado pela probabilidade do y ser igual a 0 mais a probabilidade do y ser igual a 10. Tá? E aí, como resultado, a gente tem que o p-valor é igual a 0,002. Tá? Ou seja, sobre H0, o p-valor associado à ocorrência de y igual a 10 é 0,002. Tá? Um p-valor bem pequeno. Beleza? Levando em conta o mesmo raciocínio, pessoal, olha só, vamos observar de maneira generalizada. As mesmas hipóteses, só que agora eu observei o y igual a 7. Tá? Então, ou seja, o que é tão ou mais distante de 7, né? do esperado em relação a 7? É 7, 8, 9 e 10. E como eu estou trabalhando com o teste bilateral, como eu estou trabalhando com a diferença, eu vou considerar diferente se for maior ou menor. Na verdade? Então, os outros valores do outro lado também vão se refletir, assim como no caso anterior. Ou seja, o que é tão ou mais distante de 5 quanto 7? Só que no outro lado seria 3, 2, 1 e 0. Tá? Então, na direita, vocês conseguem ver em destaque na tabela os valores das probabilidades que a gente vai somar. E na figura, você consegue ver as probabilidades que a gente vai somar destacado nessa cor mais escura, tá certo? E aí, pessoal, consequentemente, somando essas probabilidades, nós vamos ter um p-valor de 0,344. Ou seja, se o H0 estiver verdadeiro, sobre H0, o p-valor associado a esse resultado vai ser 0,344. Beleza? E na situação C, levando em conta o mesmo raciocínio, o que é tão ou mais distante, né, da gente encontrar um resultado em relação à média? Ora, são todos os resultados, já que o nosso y, ou seja, a quantidade de caras observadas na situação C foi igual a 5, então é 100%. Por quê? Todos os resultados possíveis são tão ou mais distantes, então você soma a probabilidade de todo mundo. Tá? Consequentemente, você soma a probabilidade do y ser igual a 0, igual a 1, igual a 2 até igual a 10. Consequentemente, seu p-valor aí associado ao resultado de y igual a 5 é igual a 1. Beleza? Então, é dessa forma, pessoal, que a gente calcula o p-valor. Agora, o seguinte, uma nova pergunta aí que se vem, né? Bom, a gente entendeu aqui, né? Provavelmente já talvez tenha ficado claro, né? Que o p-valor é como se fosse uma probabilidade, digamos, o quão improvável seria o H0 de ser verdadeiro, não é? Por quê? Porque você constrói a distribuição sobre H0 e aí, se o p-valor daquele resultado for muito pequeno, significa que H0 tem grande indício de não ser verdadeiro. Correto? Só que, vamos lá, a gente viu aqui, né, vocês estão vendo aí, que para a situação A, o nosso p-valor foi 0,002, na situação B, 0,344, na situação C, 1. No primeiro caso, na situação A, eu acredito que seja consenso que a gente consegue mostrar aqui que o p-valor é muito pequeno. E na situação C, em que o p-valor é igual a 1, né, nessa última situação, a gente sabe que a hipótese nula tem uma alta probabilidade de ser verdadeira. Só que, por exemplo, esse valor do meio aí não se sabe, é arbitrário, né? É uma coisa que fica completamente em aberto. Então, nos vem a seguinte dúvida, tá? Qual o limite entre o p-valor, entre aspas, provável ou o p-valor não provável? Ou seja, o que vai me dizer, o que vai definir para mim se o p-valor é grande ou pequeno, né? O que vai definir para mim se o p-valor é pequeno o suficiente para eu rejeitar H0? E o nome disso, pessoal, é o nível de significância, tá? Então, é o nível de significância que vai ser o nosso limiar, tá? Para definirmos se esse p-valor vai ser pequeno ou não, beleza? Então,
por definição, o nível de significância, tá? Que a gente denota por alfa, beleza? Quando vocês verem um alfa aí na análise de dados de vocês, ou no artigo que vocês estiverem estudando, muito provavelmente, tá? Óbvio que tem o alfa em outras aplicações, mas é provável que na maioria dos casos esse alfa seja o nível de significância. Esse nível de significância é a probabilidade tolerável de ocorrência de erro em rejeitar H0, tá? Ou seja, vale lembrar que você especifica esse alfa antes. Você diz assim, olha, o alfa é um valor específico. Ou seja, se o P, aquele P-valor que a gente calculou, que a gente pode calcular para várias situações, se ele for menor do que alfa, a gente rejeita H0. Se ele for maior do que alfa, a gente não rejeita H0, beleza? Ou seja, vimos aqui que o P-valor ele é a probabilidade, digamos, o quão improvável seria o H0 de ser verdadeiro, né? É uma maneira de se medir isso, tá? E aí o alfa, o nosso nível de significância, é o limite. Bom, a partir desse valor aqui é muito improvável, tá? E aí é uma pergunta que você pode vir. Como que a gente define esse alfa, tá? E a resposta, pessoal, é que esse alfa é arbitrário, tá certo? Você define ele, né? Existem aí, talvez, trabalhos, né, que tratem dessa questão, né, da definição do alfa, mas a gente pode destacar aqui alguns valores comuns para esse alfa. Por exemplo, 0,10, que a gente chama alfa de 10%, 0,05, que a gente chama que é o alfa de 5%, é a mesma coisa, e 0,01, que seria o alfa de 1%, tá? Eu destaquei em azul aqui esse alfa de 0,05 ou de 5%, porque ele é o mais comum de ser utilizado, tá? Na maioria dos casos aí, óbvio que pode ter uma aplicação ou outra que alguma área específica em que o 0,01 ou 0,10 são mais comuns, mas de maneira generalizada o 0,05 ele é o que a gente usa mais, beleza? Então, ou seja, se eu estabelecer o alfa de 0,05, no momento em que eu encontrar um p-valor menor do que ele, eu vou rejeitar H0. Maior, eu não rejeito, beleza? Então, voltando aqui para nossos exemplos que a gente está trabalhando aqui, tá? Se a gente considerar o alfa de 0,05, que é o padrão, na situação A, nosso p-valor é 0,002. Nesse caso, como ele é menor do que 0,05, a gente rejeita H0. Ou seja, se eu lançasse essa moeda 10 vezes e eu encontrasse 10 caras, eu calculo a probabilidade sobre H0, o p-valor associado a isso seria 0,002. Consequentemente, digamos, considerando o nível alfa de 5%, eu teria evidências para rejeitar o H0. Na situação B, nós temos 0,344, que é maior do que 0,05. Ou seja, a gente não teria evidências suficientes, não seria tão improvável assim a ponto da gente rejeitar H0. E na situação C, né, é mais óbvio, né, mas a nossa probabilidade seria igual a 1, né, nosso p-valor seria 1, consequentemente maior, né, esse valor 1, pessoal, é o valor máximo do p-valor, tá? Então, ele, digamos, é uma grande evidência de que o H0 não estaria incorreto, tá? Ele estaria correto. Então, a gente também não rejeitaria nesse caso. Beleza? E aqui, o que falta, né? Bom, vocês já entenderam como que são entendidas aí as hipóteses, né? Vocês já entenderam o que é o p-valor, a distribuição sobre H0, o p-valor associado a essa distribuição e o nível de significância, tá? Agora, falta, dentre esses conceitos básicos, a gente entender um pouco do que quais seriam as diferenças aí entre testes unilaterais e bilaterais, tá certo? Vamos começar, pessoal, falando do teste bilateral, tá? A principal característica desse teste é que ele é representado pelo sinal de diferença. O que eu quero dizer? Em um teste bilateral, o parâmetro que você está verificando, né, provavelmente você vai querer ver se ele é representado pelo sinal de diferente, ou seja, tanto faz ser maior ou menor. Se você parar para pensar no exemplo, na aplicação do nosso exemplo, se a gente quiser verificar se a nossa moeda é viciada, ela pode ser viciada se a nossa probabilidade de cara for maior do que 0,5 ou menor, não é verdade? Então, tanto faz ser maior ou menor, consequentemente, esse teste bilateral é representado pela diferença, tá? No entanto, se a gente quisesse verificar, por exemplo, se essa probabilidade de cara fosse simplesmente maior do que 0,5, a gente teria um teste unilateral, tá? Eu chamei aqui de unilateral à direita, por quê? Porque eu estou tratando de valores maiores. Eu vou rejeitar o H0 se eu encontrar evidências de que essa proporção é apenas maior do que 0,5. E de maneira análoga, só que
para o outro lado, nós temos os testes unilaterais à esquerda, tá? Em que eu estaria aí verificando se esse π, se a minha proporção de cara seria menor do que 0,5. Beleza? E aqui é muito importante a gente saber de que tipo de teste a gente está tratando, porque existe uma diferença crucial no cálculo do p-valor dos dois testes, beleza? Então, vamos continuar aqui, ó, voltando para a situação em que a gente tem o teste bilateral. Perceba que eu vou rejeitar H0 se for maior ou menor, correto? Ou seja, se eu encontrei o y igual a 7, tá? De tão ou mais distante do que 7, eu tenho que considerar os dois lados, porque tanto faz para mais ou para menos. Então, por isso, a gente soma essas probabilidades dos dois lados, tá certo? Então, calculando novamente aqui, ó, 0,344. No entanto, se eu estivesse trabalhando, tá? Lembrando aqui que eu estou usando só a situação B, tá? Para não ficar muito confuso. Se eu estou usando, nesse caso eu tenho um teste unilateral, mesma coisa, eu encontro 7 caras, tá? Só que veja só o que está destacado aí. Só de 7 até o 10. Por quê? Porque eu não rejeito se for menor. Na verdade, se eu encontrar a probabilidade se eu encontrar 7 e eu estou esperando um valor de 0, por exemplo, eu encontro um valor de 0, na verdade não estou esperando. Se eu encontro um valor de 0, eu não vou rejeitar. Por quê? Porque eu só vou rejeitar se for maior. Então, eu vou olhar para o lado direito, beleza? Olhando para o lado direito, você só vai somar as probabilidades do lado direito conforme estão destacadas aí, né? No gráfico, né? E na tabela, tá certo? Então, consequentemente, o nosso p-valor, como a nossa distribuição binomial ela é simétrica, né? Nós teríamos, nosso p-valor seria exatamente metade do valor da hipótese bilateral, beleza? Então, esse seria, na verdade, o nosso p-valor, tá joia? Então, essa diferença é crucial, tá, pessoal? E lembrando que só é a metade se a distribuição for simétrica. Se for assimétrica, aí é outra questão, tá? Então, pessoal, olha só. Aqui, né, foi entendido que, através de um exemplo, vocês conseguiram identificar os tipos de hipóteses, a distribuição sobre H0, p-valor, e principalmente aí a regra de decisão, né, em aceitar ou rejeitar H0. Então, aqui eu vou generalizar essa ideia de modo que você consiga aplicar isso em qualquer situação, tá? E aqui no canal também a gente vai trazer algumas outras situações específicas para testes de hipóteses diferentes, né? Como, por exemplo, teste T, teste F, né? Enfim, uma série de outros testes em que essa ideia aqui se aplica, tá certo? Então, primeiro passo vai ser estabelecer as hipóteses. As hipóteses você vai estabelecer com base nos objetivos que você quer, tá? Segundo passo, supor que H0 é verdadeiro para construir a distribuição de probabilidade sobre H0, tá? Essa terceira, calcular o p-valor de acordo com a estatística de teste e a distribuição do passo anterior. Aqui, pessoal, se vocês já viram um pouco sobre testes de hipóteses, vocês com certeza já viram sobre estatística de teste. A estatística de teste nada mais é do que uma estatística que segue uma distribuição de probabilidade, certo? Sobre H0. E aí você aceita ou rejeita se for um valor muito extremo. No nosso caso, a nossa estatística de teste aqui, né, foi a quantidade de caras obtidas, tá? No lançamento dos dados, né, tanto na situação A quanto B quanto C, e a distribuição de probabilidade sobre H0 foi a distribuição binomial, tá? Mas isso funciona para o teste T para uma média, teste T para duas médias independentes, né, e assim por diante. No quarto passo, a gente vai tomar a nossa decisão, né? Se o P for menor do que o alfa, rejeitar H0, caso contrário, não rejeitar H0, beleza? E aqui, pessoal, temos uma observação importante. Quando você faz esses testes na mão, né? Vamos trazer também alguns exemplos aqui de resolução de exercícios, tá? A gente utiliza uma tabela de probabilidade específica de acordo com o teste. Por exemplo, se você está fazendo um teste T, a distribuição de probabilidade que você vai usar vai ser um teste T, né? E você vai comparar o valor calculado com o tabelado, beleza? E aí, quando o seu valor calculado em geral, né, em módulo, né, em quase todas as situações, nem sempre, mas quando o módulo da sua estatística de teste é maior do que o valor tabelado, significa que ele é muito improvável, que o p-valor é menor do que 0,05, beleza? A gente vai trazer exemplos aqui, posteriormente vamos colocar aqui uma ligação com esse vídeo também. Então, essa é a ideia
geral, pessoal, beleza? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Se gostou, dá um like, compartilha, beleza? Se inscreve aí se você gosta desse tipo de conteúdo, certo? E é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, coloca aí nos comentários, tá? Que a gente vai ler aqui sempre, tá certo? E é isso. Um abraço, até a próxima.